Fala, analíticos! Aqui é o Davi e hoje vou mostrar para vocês como fazer um ranking comparativo. Então, o que significa isso? Você tem um ranking, por exemplo, pelos seus produtos e você quer comparar esse ranking com outro período. Por exemplo, como que estava o ranking desses produtos no ano anterior. E você vai entender qual a diferença, ou seja, um produto que era quinto no ranking, ele subiu 4 posições, era o primeiro hoje, ou ele caiu tantas posições. Então você vai ter essa visão numa análise. Na prática, eu estou falando isso, estou falando para te mostrar algo parecido com isso. Parecido não, exatamente isso. Né? Então vou te mostrar, olha, o ranking, esse é o primeiro produto do ranking, não teve alteração nenhuma, continua sendo o primeiro, era o segundo, continua sendo o segundo, mas olha que interessante aqui, ó. O sétimo, ele subiu uma posição. E agora, ele é o sexto. Certo? É isso que ele está mostrando aqui. Tá? Então, vou te mostrar como fazer isso no Power BI. Então, se você gostou da ideia, deixe o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no canal. Temos conteúdos semanais de Power BI. Ajude que outras pessoas como você encontrem um conteúdo bacana de Power BI. E bora pro vídeo. Então, pessoal, essa solicitação para fazer o comparativo do ranking surgiu de um vídeo que eu fiz sobre curva ABC, como fazer a curva ABC, onde eu mostrei esse dashboard aqui, ó. E aqui nesse dashboard, além da curva ABC, eu mostro aqui o comparativo do ranking dos produtos pelo período anterior, tá? Foi isso que estimulou a fazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então é isso que eu vou mostrar para vocês, como que eu faço esse comparativo. Vamos lá para o Power BI. Bem, então aqui no Power BI, o modelo que eu estou utilizando é o modelo que eu sempre utilizo, né? A maioria das vezes é um Star Schema de comercial com uma tabela de fatos, uma tabela de produto, uma dimensão geográfica e a dimensão calendário aqui. É isso que importa para esse vídeo, tá? Então, eu estou com uma tabela aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui produto, aqui, vou colocar primeira coisa que eu fiz, tá? Eu estou comparando dois períodos, né? Nesse caso, eu vou comparar o faturamento em um determinado período do mês, por exemplo, certo? E vou comparar com o mesmo mês do ano anterior, ou seja, eu vou fazer uma análise sazonal, tá? Comparar fevereiro com fevereiro do ano anterior, ou se for o primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano anterior, sempre comparando com o ano anterior, tá? Então, o que eu tenho que fazer para fazer isso? A primeira coisa, eu criei aqui uma medida do faturamento, que é um sum de faturamento simples, tá? Se eu selecionar fevereiro de 2020, ele vai mostrar o faturamento de fevereiro de 2020, tá? E eu criei uma outra medida que é do ano anterior, que é isso aqui. Então, eu chamei de valor faturamento anterior. Então, faço um calculate do valor faturamento e aí eu utilizo uma função chamada rate-add exatamente para falar, ó, pega o faturamento do ano anterior. Então, tá aqui, ó, menos 1 year, tudo bem? Até aí, tranquilo. E eu vou colocar essas duas medidas aqui na minha análise. Tem o faturamento e aqui vou colocar o faturamento do ano anterior. Tá? Então, tá me falando o seguinte, ó, o faturamento de junho de 2020, tá aqui, da região West, tá? Foi tanto. Esses são os produtos, faturamento dessa região, de junho de 2020. E junho de 2019 foi 20.798. Tudo bem? Fiz isso. Eu estou falando de ranking, então tem que fazer a mesma coisa para o ranking, tá? Então o que eu fiz? Eu fui lá no ranking, criei aqui um ranking faturamento atual. Tá aqui, ó. O que é esse ranking faturamento atual? Vamos entender. Eu utilizei o Rank X, tá aqui, tá? E nesse Rank X eu coloquei o seguinte, ó, All Selected, tá? Então utilizei a função All Selected, que ele gera uma tabela, tá? Mas ele gera uma tabela do quê? O Selected, ele gera uma tabela
considerando os filtros que eu já fiz. Você percebeu que eu fiz um filtro do ano e do mês? Eu falei junho de 2020. Se eu não colocar o selected aqui, all selected, colocar só all, por exemplo, ele não vai considerar aqueles filtros. E eu preciso considerar, porque ele vai fazer um ranking de acordo com os filtros que eu selecionar. Então, a tabela que eu crio aqui, ó, certo? Esse all selected cria uma tabela, certo? Do produto, ele cria uma tabela filtrada com o ano que eu selecionei, com o mês que eu selecionei, e no caso aqui com a região. A região é a West, certo? Então por isso que eu utilizo o All Selected, porque ele vai fazer o ranking do que eu selecionar. Tudo bem? Então o Rank X vai retornar uma tabela aqui, que é uma tabela já filtrada, né, selecionada. E aqui eu vou fazer o quê? O faturamento, só isso. Eu não coloquei os outros parâmetros aqui, eu posso colocar que é descendente, né? Como é que ele vai considerar o ranking, mas o padrão ele já faz que é descendente já, certo? Então é isso. E outra coisa que eu coloquei aqui, importante, o has one value. Para que serve isso daqui? Ó? Você viu que é uma condição? Se tem valor de produto, você faz o cálculo, senão ele não faz nada, tá? Isso daí é para tratar o total, tudo bem, pessoal? Como eu estou fazendo um ranking, não tem sentido eu colocar no total aqui, ó, aparecer alguma coisa. Então aqui eu estou falando o seguinte: você só faz esse cálculo se tiver valor no produto. Então aqui tem produto? Tem. Então você faz o cálculo. Se não tiver, o total não tem, né? Nenhum produto. Então você não faz nada. É isso que eu estou falando. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar esse ranking atual aqui. Selecionar a tabela. Ranking atual. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui o ranking atual junto com o faturamento. Tá aqui. Então ele tá me falando o seguinte, ó, pessoal. Tá me falando, ó. Esse produto biscuit aqui, ó. O faturamento foi de 22.550 em junho de 2020 na região oeste. E ele é o 8º do ranking. É isso que eu tô falando. Então eu vou classificar aqui para ficar melhor. Tá aqui, ó. Aqui, ó. O primeiro do ranking é o croissant, tá? O produto croissant 149.305. Tá aqui. Tá vendo? Então ele está considerando o filtro de junho de 2020, tá vendo? Da região oeste. Esse é aquele all selected, tá bom? É muito importante isso. Detalhezinhos fazem toda a diferença na tua análise. Tudo bem, esse é o ranking atual. Agora eu quero comparar, quero saber como que era o desempenho do croissant, tá? Em junho de 2019. Aqui eu já tenho o valor, né? Mas eu quero saber o ranking, qual era a posição dele do ranking. E quero saber se houve alguma alteração. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma outra medida chamada ranking faturamento anterior, que é idêntica, tá? A outra que eu fiz. Aqui eu só criei uma variável. Só coloquei esse rank X, all select de produto, só que em vez de colocar valor faturado, eu coloquei valor faturado anterior. Tudo bem? Que foi aquela outra medida que eu criei, ou seja, essa aqui, né? Essa, tá vendo? Então você vai falar agora, você vai mostrar o ranking do período anterior, tá? Aqui eu utilizei mesma coisa, o has one value, exatamente para não mostrar o total, tá? Para não aparecer nenhum valor no total. E fazer somente esses cálculos quando tiver produto, tudo bem? Vamos colocar agora o ranking do valor anterior. Pronto, agora vamos... Então vamos entender agora. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho meus produtos, tenho o ranking atual, faturamento atual, um ranking do mesmo período do ano anterior, ou seja, junho de 2019 e faturamento de 2019. Está me mostrando o seguinte, olha. O produto croissant, ele era o primeiro no ranking em 2019 e continua sendo o primeiro no ranking em 2020. Mesma coisa acontece aqui, ó, produto 2, 3, 4, 5. Onde teve uma mudança? Aqui, ó, olha o Scone. O Scone era o 7º no ranking em junho de 2019 e agora ele é o 6º, ou seja, ele subiu uma posição no ranking. Né? Ou seja, significa que quando ele diminui, né, na verdade ele sobe no ranking, certo? Então ele era o 7º, foi para 6º, subiu no ranking, tá? O Coffee Grinder, ele fez o seguinte, ó, ele era o 6º, certo? No ranking, e ele caiu no ranking, ele foi para 7º lugar.
entendeu? O Biscuit era o nono, foi para oitavo, melhorou no ranking. E o Termos era o oitavo, foi para nono. Vocês perceberam? Então agora você consegue comparar o desempenho dos produtos em períodos diferentes e ver qual era a posição no ranking em um período e no outro período. Mas você percebeu, pessoal, que isso daqui, quando você bate, é difícil de você olhar? Quando eu olhei a primeira vez, eu tive a impressão que não mudou nada. Ó. O primeiro continua sendo o primeiro e o Cappuccino, que era o 10º, continua sendo o 10º. Teve alteração nenhuma, mas teve aqui no meio. Mas é difícil de visualizar isso, vocês perceberam? E aí que entra as técnicas de visualização de dados. O que eu vou mostrar para vocês agora? Umas técnicas para você deixar isso mais agradável, tá bom? A primeira técnica que eu utilizo, tá? Eu coloco uma condição aqui, ou seja, eu preciso saber o que caiu e o que caiu no ranking e o que subiu no ranking, o que se manteve. Para fazer isso, eu criei uma medida chamada diferença ranking. Olha que faz essa medida super simples, mas ela que vai me ajudar a identificar quem são esses produtos de uma forma mais fácil. Então, coloquei, ó, pega o ranking no faturado atual, compara com o ranking no faturamento anterior, ou seja, um menos o outro, e aí o que vai acontecer? Aí vai ficar fácil de identificar quais são esses produtos que tiveram mudança no ranking. Então o que eu fiz? Coloquei ele aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar ele aqui na frente. Ou depois do produto. Olha que interessante. Então quais foram os produtos? Agora vai ficar mais fácil. Quais foram os produtos que tiveram variação ou mudança no ranking? Ó? Esse aqui, ó, esse caiu uma posição, esse subiu uma posição, esse caiu uma, esse subiu uma. E os que estão zero, que não teve mudança nenhuma no ranking. Tudo bem? Então com este campo, eu posso criar o que? Condições em cima dele. Né? Agora sim eu posso pintar, eu já sei o que eu vou pintar e como eu vou pintar. Então fica mais fácil. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu pinto isso. Né? Então, ó, diferença ranking, que é aquele campo que eu acabei de criar. Então eu vou chegar aqui, formatação condicional, e eu vou colocar alguns ícones. É isso que eu vou fazer agora. Ícones, tá vendo? Vou criar uma regra em cima do diferença ranking. Eu vou colocar o quê? Vou colocar somente o ícone, eu não quero ver o valor 0, menos 1, nada disso. Vou alinhar aqui no meio e vou colocar o seguinte, ó, vou falar assim, ó, se ele for maior que 0, vou colocar tudo como um número aqui, tá? Vou tirar todos esses percentuais aqui, ó. Minha regra vai ser o seguinte, se meu ranking, se ele subiu no ranking, certo? Se ele era o 6º e ele foi para 7º, por exemplo, isso não é bom, né? Então eu vou colocar o quê? Vou colocar uma setinha vermelha para cima, dizendo que ele sumiu. Nesse caso, subir no ranking não é uma coisa boa, tá? Porque eu subi significa o seguinte, eu era 6º e agora fui para 7º, tá? Que na prática é cair no ranking, né? Então tá aqui. Então isso, se o número subir, vai ser vermelhinho. Se o número for menor que 0, isso vou colocar uma setinha para baixo, que ele era o 7º e agora ele é o 6º, né? Então o número é menor, só que isso é melhor. Então tá aqui, ó, vou colocar verdinho. E se ele for igual a 0, vamos colocar, se for 0, eu vou colocar algo neutro. Tá aqui, ó, tá vendo? E vou dar um OK. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, gente. Olha quanta diferença. Não fica mais fácil? Antes era super difícil identificar, né? Agora, olha como grita. Esse caiu, esse subiu, esse caiu, esse subiu. Pronto. Ficou fácil agora, né? E se você deixar o mouse aqui, ele me mostra quantas posições caiu. Então, se eu era o 12º e agora sou o 2º, vai aparecer o que aqui? Menos 10, entendeu? É uma coisa muito simples, mas olha, power, muito bacana. Vamos lá agora. Fiz isso, vou colocar aqui eu gosto muito de utilizar o estilo minimalista, ou seja, o estilo aqui mínimo, certo? Aqui, ó. Tá?
O que mais eu vou fazer agora? Agora eu criei um outro campo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Já consegui o meu objetivo, que era exatamente identificar quais foram os produtos que teve movimentação no ranking de um período para o outro e colocar em uma forma visual fácil, né, de identificar, tá? Uma observação, tá, pessoal? Vocês perceberam que eu coloquei setinha para baixo, para cima, né? E não coloquei as bolinhas, tá? Porque eu prefiro utilizar as setinhas, né? Apesar de ter a cor verde e vermelha, isso é uma técnica de melhores práticas de cores, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas muitas pessoas são daltônicas, tá? E o vermelho e o verde, que é uma coisa que a gente utiliza nos dashboards muito para identificar se é algo bom ou algo ruim, né? Se o desempenho é bom ou ruim, para o daltônico é tudo meio marrom, na verdade, tá? Então ele não consegue identificar ou diferenciar o vermelho do verde, pessoal, tá? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que detalha isso assim, ó, mostra vários exemplos, tá? Com a visão de uma pessoa daltônica e de uma pessoa que não tem esse problema, tá bom? Então, por isso que eu prefiro, além das cores, utilizar as setinhas. Porque as setinhas pode estar marrom, mas você sabe que para baixo está diminuindo e que para cima está aumentando, tá? E por isso que eu deixo também esse -1 e 1 aqui. Acho importante isso, para que a pessoa saiba quantas posições. Tudo bem? Então depois dá uma olhadinha aí, eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo um link para esse vídeo de melhores práticas de cores. Voltando, além disso, o que eu vou criar? Eu vou criar um campo de variação. Já criei esse campo, assim. Esse campo vai ser a variação do faturamento, para mostrar qual a diferença do faturamento atual para o faturamento do ano anterior, tá? E por que eu sempre utilizo isso? Gosto muito de utilizar esse número. Porque, pessoal, às vezes não, isso é direto, tá? Você fala o seguinte, olha, eu tive um produto que ele subiu bastante no ranking, só que a relevância dele é muito pequena, ou seja, o valor é pequeno, tá? Ele subiu ele era o 15º e agora ele é o 4º do ranking. Pô, isso é uma informação importante. Mas é importante você saber assim, quanto estamos falando? Estamos falando de uma variação de quanto? Entendeu? Então, vou te dar um exemplo aqui, né? Então, esse produto aqui, ó, Biscotti aqui, ó, ele era o 9º e foi para o 8º, certo? Então, ele melhorou no ranking, tá? E quanto que isso representou? Ó, isso representou uma variação de 1,751, tá? Agora, olha que interessante. O meu produto líder, que é o croissant aqui, ó, ele não teve variação nenhuma. Então você fala, pô, ele era o primeiro do ranking e continua sendo o primeiro. Só que olha o que aconteceu aqui, ó. Ele caiu 4.870. Então, apesar de ele ser o primeiro do ranking, cara, o desempenho desse produto, ele caiu muito e financeiramente representa. Entendeu? Então é importante você ter não as análises isoladas, e sim as análises correlacionadas. Por exemplo, aqui eu estou analisando ranking, que é uma coisa importante, relevante, para você saber como está sendo uma movimentação, mas você não pode deixar de lado essa informação. Por isso que eu gosto, é uma informação tão simples, né? Um menos o outro. Só que o pessoal não utiliza num contexto legal, né? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um estilo condicionado. De novo, porque aqui está difícil de você visualizar isso, tá? E aí eu vou mostrar de uma outra forma aqui. O que eu fiz? Eu vou selecionar aqui esta variação, faturamento, e vou colocar aqui, ó, barra de dados. Só que essa barra de dados vai ser condicionada. Ó. Se for positiva, vou colocar o verdinho, e se for negativa, eu vou colocar o vermelhinho. Mostrar somente barra. Tá aí, pessoal. Pô, Davi, mas você não falou para mim lá da questão dos daltônicos, das cores, que o verde e o vermelho na mesma análise? Falei, tá? Falei. E é por isso que eu gosto de usar essa barra. Porque, ó,
A barra do lado esquerdo é que caiu e do lado direito é que subiu, tá? Então, para quem não tem, vai gritar mais, mas quem tem algum problema com daltonismo, ele vai identificar que a esquerda, olha o tamanho da barra, ou seja, este é o cara que caiu no ranking. Caiu significa que ele era o sexto, foi para sétimo. E esse é o cara que melhorou no ranking. Então ele era o sétimo, agora foi para sexto. Mas o que mais impactou foi esse cara aqui, ó, que é meu líder de vendas. Meu produto estrela, meu produto mais importante, certo? Ele teve uma queda no faturamento muito grande. Eu vejo isso onde? No tamanho da barrinha. E aqui, se eu passar o mouse, dá 4.870. Legal? Agora, as pessoas gostam de números. Então, eu fiz a mesma coisa com um percentual. Tá? Então, eu criei aqui um campo percentual, ó, valor PCT faturamento, que é valor faturado menos valor faturado do ano anterior, dividido pelo valor faturado do ano anterior. Isso para mostrar a variação percentual. Então, vim aqui e coloquei a variação percentual nessa análise também, para que as pessoas tenham ideia de quanto representa isso percentualmente. Né? Então, que bacana. Então, esse produto, que não teve mudança no ranking, ó, caiu 3%. É isso que ele está te mostrando. Aqui teve um produto que subiu no ranking, ou seja, esse é um produto que teve uma mudança no ranking e um desempenho ruim. Ele caiu 8%, tá vendo? Aqui. Então, está te mostrando que esse valor aqui, ó, essa barrinha, representa 8%. Tá? Em percentual, esse percentual 8 é maior do que o 3, mas em grana, em valor, essa barra é maior, entendeu? Você viu quantas análises tem aqui? Tem coisas muito bacanas. Por isso, gente, é muito importante. Visualização não é somente você colocar o gráfico certo e a cor certa. Não, você tem que pensar em análise. Isso é uma tabela, pessoal. Só que é análise. Como que eu deixo esse percentual com mais ênfase? Tá? Eu posso colocar barrinha? Posso também. Mas nesse caso, como as pessoas gostam de número, eu sempre deixo um número e um gráfico. Né? Quando você deixa só gráfico, as pessoas vão lá te pedir número, porque o gestor está acostumado com números. Em especial por causa do Excel. Tá? E não tem problema isso. Isso é bom. Você pode mostrar os dois. É isso que eu faço sempre. Eu mostro os dois. Tá? E nunca tiro o número. Então, se eu passar o mouse aqui, o número está aqui, vai aparecer, tá bom? E aí faço um estilo condicionado em cima do faturamento. Então, do percentual, vou no percentual, venho aqui, ó, condição, só que eu vou pintar somente o quê? Somente a fonte, para não ficar poluído, para não pintar toda a célula, né? E aqui vou criar uma regrinha que vai ser o seguinte, ó. A regrinha vai ser, se for menor que zero, tá? Ó, é menor que zero, então pinta de vermelhinho. É isso que eu vou fazer. Tá aqui, ó. E poderia colocar o quê? A setinha. Você lembra por causa do daltônico? Então poderia colocar aqui uma setinha também. Tá bom? Então vou colocar aqui formatação condicionada. E aqui nesses caras, eu vou colocar uma setinha. Vou colocar aqui, vou apagar este. Vou colocar, se ele for menor que zero, você também vai colocar uma setinha para baixo. Aí. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó. Perceberam? Agora essa análise ficou, ó, show de bola, né? E tudo dinâmico, né? Então, se eu clicar aqui em junho, vai mudar tudo. Olha lá, olha como mudou. Perceberam? Então aqui ele me mostra, ó, teve uma variação aqui, em tamanho eu vejo que aqui, ó, teve uma grande variação, e além de ter uma grande variação em faturamento e em percentual, ó, 15%, né, de queda no meu faturamento, isso afetou também o meu ranking. O Cappuccino, ele saiu de 7ª posição para 8ª posição. Tá vendo? Então, se passar o mouse aqui, ó, subiu uma posição. Agora deixa eu mostrar para vocês o resultado final. O resultado final tá aqui, ó.
Olha que legal o resultado final, tá vendo? Aqui que eu fiz, eu só mudei os nomes, deixei os nomes mais bonitinhos, deixei o ranking um do lado do outro, com a diferença no meio, fica mais fácil você visualizar de onde eu saí para onde que eu cheguei. Tem os valores, tem as variações, tem aqui todas as informações, pessoal. Uma análise matadora e simples de fazer. Vocês perceberam que não é bicho de 7 cabeças? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas como você tenham acesso a um conteúdo bacana e prático de Power BI. E até a próxima!